Tá bem? Me vendo bem? Boa tarde. Tá tudo certo, tá ótimo o áudio e a imagem também. Tá tudo Que ok. ótimo. Então, a gente já pode começar, certo? Perfeito. Já comecei a gravar. Então, beleza. Boa tarde novamente, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa roda de conversa, que tem o tema de saúde mental da população negra, como estratégia de sobrevivência para a diversidade dos estudantes da Universidade de Brasília, certo? Desde já é importante que a gente saiba os principais objetivos dessa roda de conversa, que são a promoção à saúde por meio de um acolhimento psicossocial e uma escuta qualificada, além também de valorização dos saberes e respeito à diversidade dos estudantes, certo? Para compor essa conversa foram convidadas palestrantes excepcionais e vou apresentá-las a vocês. Primeiramente, a gente tem a Jaciara Caldas, que é uma psicóloga clínica já atuante na coordenação de mulheres da Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília. E atualmente ela é mestranda em Psicologia Clínica e Cultural pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Seguindo as apresentações, nós teremos a Camila. Camila Rodrigues é assistente social, ela é residente em saúde mental infanto-juvenil, além também de ser integrante do coletivo Batalha das Gurias e de outros coletivos que buscam um empoderamento feminino na cena do rap. E em terceiro ponto teremos a Ominira Okun, que é uma multiartista, candomblessista, psicóloga também, atuante e orientada na psicologia africana, e também atuante do coletivo Cantadores de Lacá, que é um coletivo derivado do Teatro ETEC de Artes. E por fim, não menos importante, teremos a participação especial da Lady Kali, ou Paloma. Lady Kali é uma artista independente do hip hop. Ela busca, por meio do trabalho dela, a igualdade de gênero, o antirracismo, além também de resgate da memória e da história do povo preto, certo? Lady Kali também é psicóloga, ela é atuante em pesquisas relacionadas a combate da violência de gênero e estudos étnicos raciais. Além do que, Lady Kali também lançou seu primeiro videoclipe em 2019 com o hit Seu Psiu Me Dá Nojo, que é claramente uma crítica ao patriarcado, certo? Desde já eu peço licença para me apresentar a vocês. Eu sou Nájila, eu sou estudante negra e periférica daqui do Valparaíso de Goiás. Eu sou atuante em alguns movimentos sociais e também ex-atuante do programa Afroatitude, que é um programa vinculado ao Centro de Convivência Negra, que teve como coordenação o Manuel Neres, certo? É importante que vocês saibam também que essa live, essa roda de conversa, certo? Ela é fruto de um projeto, de uma parceria do projeto Vagas e Oportunidade, que é um projeto que propõe a inserção da diversidade dentro do mundo do trabalho, além também de poder gerar renda para essas pessoas, certo? E assim, eu serei a mediadora dessa roda de conversa, desde já agradeço. E é importante também contextualizar um pouquinho da minha vivência dentro do meio acadêmico. Eu, por pertencer a um curso ainda muito elitista, certo, da área da saúde, eu posso relatar, né, e sentir também algumas violências cotidianas que a gente vem passando no ambiente acadêmico. Violências, né, que a gente pode relatar que vão desde o racismo, o machismo, homofobia, até mesmo a subestimação intelectual dos corpos negros dentro da universidade, né? E
que por muitas vezes é realizado por pessoas brancas, os intelectuais de lá de dentro, certo? E a gente, por meio dessas violências diárias, a gente acaba se esgotando, tanto fisicamente como psicologicamente. E criar esses mecanismos de acolhimento e de escuta são essenciais para esse processo, né, de vivência, de combate, né? E essa live ela veio num momento muito oportuno, certo? Em decorrência desse enfrentamento do coronavírus, que é um enfrentamento individualizado, certo? Nem todos têm os mesmos acessos, assim como nem todos têm os mesmos privilégios. Então, ela veio num momento muito oportuno. E desde já espero que vocês possam contribuir com a gente. E eu abro a roda de conversa. Eu passo a palavra para a Jaciara e aproveitem. Oi, boa tarde a todos, todas, todos. Boa tarde. Boa tarde. Já foi apresentada, né? Só queria fazer uma correção, assim, apesar de gostar bastante da psicologia clínica, eu sou psicóloga social, né? Então, até eu queria direcionar minha fala para a visão da psicologia social em relação a sujeito, né? Ele não vê um sujeito separado da sociedade, né? Ele vem inserido em vários grupos, né? E se relacionando com esses grupos, com esse meio. Então, a gente não culpabiliza o sujeito, por exemplo, quando o sujeito está com depressão, né? A gente vê a depressão como algo que, dentro dos relacionamentos do sujeito, do grupo que ele está inserido, interpessoal, com família, com comunidade, organizações, essas interações estão fazendo com que o sujeito tenha reações em relação a ela e isso está deprimindo o sujeito. Então, você tenta não ver só a questão da depressão, mas tudo que envolve, todo o contexto social que envolve o sujeito para estar contribuindo com o adoecimento dele, né? Então, assim, quando a gente vai para a parte da estratégia de enfrentamento, né, com esse olhar e pega questões relacionadas a racismo, por exemplo, que é o que é o debate de hoje, a gente vê que há um racismo estrutural, né? A sociedade ela age de forma preconceituosa com pessoas negras. Esse racismo ele é ensinado, então não é porque a pessoa é negra que ela não é racista, e na verdade todo mundo é racista, e para não ter um pensamento racista você tem que fazer uma análise não naturalizada da situação, fazer uma análise crítica da situação e começar a ver os mecanismos com que o racismo se propaga e questionar ele, né? E questionando, você começa a ver que vários mecanismos sociais estão contra o sujeito, né? Então, não é a falta de acessibilidade, oportunidades no mercado de trabalho, numa sala de aula, às vezes o professor não direciona muito o conteúdo para o aluno, tem visões achando que o aluno não está preparado para aprender aquilo ali. E isso vai acompanhando toda a vida do sujeito, né? Então, quando chega uma etapa, né, da vida do sujeito, várias coisas que ele deveria ter relacionado, né, na vida dele, está carregando para aquele momento, ele está com outra preparação. Ele vê o mundo como algo aversivo a ele, né, não como algo que está cooperando com ele. Né? E isso tende a trazer questões dentro da saúde mental. E quando a gente tenta direcionar para o enfrentamento, né, como fazer o enfrentamento, como não é uma questão individual, a gente não fala, toma um comprimido que melhora a depressão, vai fazer psicoterapia em relação a questões relacionadas ao racismo, né? Você chega e fala, não, começa a analisar que parte da estrutura social, ela vai tentar manter aquele status quo e vai continuar trazendo violências contra você. E a forma de enfrentamento também é forma de grupo, né? De você
tentar relacionamentos que consigam ter essa visão, né, de que a estrutura ela é racista e de que as pessoas estão combatendo em relação a isso, e fazer uma postura de enfrentamento, né, de conseguir compreender como essas relações se dão e fazer enfrentamentos em grupo também, né, de compartilhar experiências, como aqui a gente está compartilhando, tentar ver ações políticas também, inserções em programas sociais, né, que tenham uma visão mais sensibilizada ou não tão naturalizada em relação a essas questões. Então, assim, não que, voltando à psicologia social, não que a psicologia social ela não veja também enfrentamentos em relação ao indivíduo, porque o indivíduo adoece nesse processo e ele precisa cuidar dele também, assim, né? Então, a gente também recomenda fazer psicoterapia, se necessitar, procurar psiquiatra. Algumas coisas a gente tem que ver se cabe ou não na vida do sujeito, né? Assim, uma pessoa de baixa renda que tem que trabalhar, que tem que estudar, às vezes não tem tanto tempo para fazer uma atividade esportiva. Então, assim, como é que você vai fazer essa adaptação para a vida do sujeito também? Aí talvez assim caminhar um pouco mais, parar numa parada de ônibus anterior a dele, ver se consegue fazer uma caminhada e para conseguir inserir algumas ações dentro da vida do sujeito que também consiga melhorar a qualidade de vida dele. Em relação à questão de alimentação, né? Ter uma alimentação mais regrada, mais com produtos mais naturais, né? Não tão artificial, se a pessoa conseguir, né? Porque nem todo mundo consegue preparar uma refeição, às vezes também passa o dia inteiro na rua, assim. Então, se tiver opções de escolha, né, dos alimentos, que seja por alimentos melhores, né, mais naturais, tudo. O que você consegue adaptar dentro da vida do sujeito para ele fazer melhorar a qualidade de vida dele. Mas, em geral, assim, em relação a racismo, a tendência nossa é ver melhorar as relações interpessoais, né? E dar um empoderamento para o sujeito para ele fazer enfrentamentos sociais em relação a isso, se juntar a grupos. Então, é mais nesse sentido, né? Eu gostaria bastante de ouvir história das pessoas, né? O que elas trazem e posso contar um pouco do que a gente acompanha na UNB, que eu trabalho na coordenação das mulheres. Parte do grupo que a gente atende nessa coordenação específica, que a gente tem 4 coordenações, né? O das mulheres, a LGBT, a coordenação negra e a coordenação indígena. Mas a coordenação das mulheres e a coordenação LGBT trabalham no mesmo espaço, então acaba tendo atendimentos bem vinculados um ao outro, né? E grande parte dessa população que a gente atende nessas 2 coordenações, tanto na coordenação da mulher quanto na coordenação LGBT, grande parte também tem a questão racial relacionada, né, de negros, e também baixa renda, assim, quase 80% do público da DIV é baixa renda, né, dos estudantes. Então, acaba que você também não consegue extrair só a questão do racismo daí, né? Assim, vai entrar a questão de gênero, vai entrar a questão da baixa renda e a gente tenta fazer uma visão mais global, né, do sujeito e tudo que ele está vivenciando ali. Nos atendimentos em relação a estudantes da UNB, o que acontece às vezes chega pessoas lá com reclamações de que tem dificuldade em relação a se relacionar com outros estudantes ou não se sente tão acolhido na universidade, né? Tem um pouco essa temática. Às vezes acha que está intruso naquele meio, assim, que não é merecedor de estar ali ou algo do gênero, né? E muito vinculado a isso, tanto a baixa renda quanto a questão racial. É como se não esperasse que um sujeito negro ou sujeito de baixa renda tivesse acesso a estudo universitário, né? E a UNB está tentando combater isso, né? A gente tem feito políticas sociais relacionadas à inclusão
né, do sujeito, porque acho muito importante que o sujeito se sinta acolhido dentro da universidade, né, de que não tenha evasões escolares por questões do sujeito não se sentir acolhido dentro do ambiente universitário. Então, uma das coisas de enfrentamento dentro do ambiente universitário, né, para a questão da saúde mental, a nossa própria diretoria, ela promove ações relacionadas a isso, assim, faz oficinas, rodas de conversa, a gente faz seminários, assim, várias atividades para que as pessoas consigam se sentir mais incluídas naquele ambiente, né, dentro da UNB. E consigam também trazer questões para a gente de melhorias, assim, que elas apontam que elas assim, não acham bom e que poderia melhorar, né? Então, possibilidades de mudanças ali também, que são importantes. E convivência também com outras pessoas que não seja só do curso, né? Pessoas que querem debater a temática ou gostam de algumas questões culturais relacionadas à temática e que conseguem conviver, né? Tem centro de convivência, né? Negra, indígena, e eles realizam oficinas lá e outros eventos também para promover esses encontros, né? De pessoas que querem debater o tema ou tem alguma sensibilidade em relação ao tema, à temática. É isso, assim, eu peço desculpas, eu tenho um curso às 18, já estava marcado, né? Talvez eu não fique para perguntas no final. Agradeço a oportunidade de estar aqui, assim, pessoas maravilhosas, né? Que compartilhando esse momento com a gente. Acho muito bonita a ação, né, de vocês, de promoverem esse encontro. Agradeço em nome da Diretoria da Diversidade. E meu contato eu posso deixar depois, né? Se quiserem tirar alguma dúvida e tudo, pode deixar meu e-mail, que é jaciara@unb.br. E a gente também na Diretoria da Diversidade está fazendo atendimento, acolhimento, né, às pessoas da comunidade UNB. Durante a pandemia a gente faz esse acolhimento de forma remota, né? É isso. Boa noite. Bom, pessoal, agora a Camila vai falar um pouquinho pra gente. Fique à vontade, Camila. Ok. Então, boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde, Camila. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Esse convite chegou em bom momento, né? Me fez refletir muito sobre várias questões, né? Inclusive esse atravessamento que é o medo de se expor, né? De conversar, de comunicar. Então, eu sou Camila, sou assistente social, me formei em serviço social pela UNB, né? No ano passado. E atualmente faço parte da residência de saúde mental infanto-juvenil, né? Que é um programa dentro das residências que existem no DF, bem recente, né? Que vai ter esse olhar para a saúde mental das crianças e adolescentes, que a gente sabe que historicamente são deixados de lado, são minimizados, né? São inferiorizados. E aí é nesse sentido que eu começo a falar sobre, né? A minha experiência na residência. Eu pensei um pouco sobre o que a gente poderia conversar e nesse sentido são muitos os atravessamentos que vêm quando a gente fala de racismo, né? São questões, como a colega anterior disse, que são estruturais, né? Que é a desigualdade, que é a violência, que é o próprio histórico da formação do Brasil, né? Que retirou todas as formas e possibilidades de direito e de emancipação da população negra, né? E aí a gente tem uma Constituição Federal, tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que pauta as leis, que pautam os direitos e os deveres, mas que na prática a gente verifica que existem dificuldades, né? E aí, passando por uma experiência de estar no CAPS,
né, e fazer diretamente esse papel de acolhimento psicossocial, a gente acaba percebendo que a maioria do público, né, do SUS e dos serviços de saúde, as famílias que são atendidas são majoritariamente famílias de classe baixa e famílias, né, que têm essa questão racial bem marcante, né? E aí a gente vê que muitas vezes os próprios profissionais de saúde têm dificuldade de identificar as vulnerabilidades que estão relacionadas a isso, né? Então, assim, compartilhando um pouco da minha prática enquanto residente, né? Eu percebi que em alguns momentos as próprias falas de profissionais poderiam expressar questões racistas, né? E eu já fui convidada muitas vezes para estar num lugar que eu acho que está muito além do meu limite enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Que seria falar em nome de um coletivo todo. Né? O que eu quero dizer é que qualquer assunto relacionado a racismo já era direcionado a mim, digamos assim, né? Parece que tem esse estereótipo de como se eu li esse termo no Instagram esses dias e fiquei pensando muito, né? Um termo utilizado como se fosse o síndrome do negro único, né? Como se uma pessoa fosse capaz de falar e representar toda a categoria, toda a população que é tão diversa, que é atravessada por tantas questões, né? E aí, entendendo que a gente ficou de falar sobre acolhimento psicossocial, eu acho que o momento dessa escuta é muito importante quando a gente, antes disso, tem um conhecimento prévio, né? E é aí que eu volto para falar um pouco sobre a minha vivência na Universidade de Brasília, né? Foi um período extremamente transformador, porque quando eu cheguei em 2013, ainda muito tímida, muito, né? Descobrindo o mundo, eu não me identificava, não me percebi enquanto uma pessoa negra, né? E foi convivendo com a diversidade que existe dentro da universidade que eu pude me reconhecer, né? E isso é tão estranho, né, de pensar, porque isso remete à lógica de ensino mesmo, né? Na educação básica, no ensino médio, que não se fala sobre essas questões, né? É como se a identidade de um povo que está aqui, que foi trazido para cá, fosse estrategicamente anulado, né? E é muito triste pensar sobre isso, né? É muito triste a gente saber que o nosso país ele surgiu por conta de uma exploração, né? De várias violências, né? Isso foi um fator muito marcante, né? A partir do momento em que eu pude me encontrar em grupos dentro da universidade, eu pude, sabe, entender um pouco sobre a minha história, sobre o meu processo, sobre os medos que eu carregava, né? Sobre os traumas, sobre as dificuldades que eu tive até chegar naquele lugar. Que a gente sabe que, querendo ou não, é um lugar de privilégio, o que não deveria ser, né? Que a gente fala de uma política pública, né? E a gente levanta a bandeira, inclusive, de que a educação deve ser pública e deve ser de qualidade. E aí estar nesse lugar, que é a Universidade de Brasília, faz a gente questionar sobre várias coisas, né? Inclusive perceber que os próprios colegas com quem a gente compartilha, né, aquela graduação, aquele momento, são diferentes de nós, né? E são diferenças que, na verdade, deveriam ser exploradas no sentido de expandir a diversidade, né? De expandir as potencialidades. Enfim, sobre a residência, está sendo um processo transformador. Eu ainda sou R1, mas eu agradeço muito pela minha vivência na Universidade de Brasília, sim, por mais que, né, tenham havido vários percalços. Foi o que me possibilitou estar nesse outro lugar, né, que é outro lugar de privilégio, né? É outro lugar que a gente vê escancarado que alguns cursos da área da saúde são privilegiados, né? Então, ser assistente social e estar nesse lugar já é um desafio muito grande. E ser uma mulher é outro desafio, e ser uma mulher negra é outro desafio, e da periferia, né? Enfim.
E aí, outro fator também que eu acho que me tornou ser a pessoa que eu sou hoje foi o coletivo Batalha das Gurias, né? Como eu bem mencionei. E aí eu vou falar um pouco sobre, né, como que surgiu essa história, né? O coletivo Batalha das Gurias, ele surgiu por conta de uma necessidade que várias meninas que frequentavam as batalhas no DF perceberam, né, de que as batalhas só eram formadas por homens, né? Isso no início, esse era o nosso propósito, né? Fomentar um espaço de batalha para as meninas se sentirem à vontade, se sentirem acolhidas, né? E esse movimento ele cresceu uma proporção assim que as fundadoras no início eu acho que não imaginavam que iam ser possível, né? Que na Universidade de Brasília eu encontrei várias amigas de diversos cursos, né? E que eu acho que o movimento só se fortaleceu aí, né? Se fortaleceu e cresceu e ganhou dimensões muito interessantes. Então, hoje, né, a gente está parado por conta da pandemia e por conta de outros fatores, mas a gente conseguiu incluir profissionais de diversos cursos, né? Colegas de diversos cursos MCs de vários lugares do DF. A gente fez um trabalho de itinerante, né? E que a gente levou a Batalha das Gurias para várias regiões aqui do Distrito Federal. E a partir daí a gente pôde conhecer diversas minas que estavam escondidas e que não tinham essa liberdade de soltar a sua voz, né, por conta de diversas opressões que aconteciam naquele contexto, né, das batalhas de rimas, que eram extremamente machistas, que eram compostas só por homens, né? E esse movimento cresceu numa proporção tão grande que inicialmente a gente tinha essa perspectiva, né, de incluir só mulheres, e aí foi um pensamento que a gente foi elaborando no sentido de entender que existem várias formas de ser mulher e existem vários outros nomes, né? Acho que até essa palavra mulher é uma construção. Enfim, a gente conseguiu acolher, fazer irrigações muito importantes. E pensando em aquilombar, né, que eu acho que é um dos objetivos que estavam descritos nessa conversa de hoje, eu passei a refletir que eu acho que a Batalha das Gurias foi o meu quilombo, dentro da UNB, sabe? Aqueles momentos de estar com as meninas e debater várias questões e fazer os freestyles, fazer rap. Foi uma estratégia de sobrevivência e saúde mental dentro da universidade. Um pouquinho, realmente. Oi? Fez um contatinho, mas é isso, né? Eu vejo a Batalha das Gurias como um suporte muito importante para mim nesse período, né? De entender que naquele espaço a gente poderia compartilhar as nossas vulnerabilidades, né? Os nossos medos, os nossos receios, né? E ser um momento de acolhimento, né? Eu agradeço extremamente por ter, né, possibilitado me encontrar no lugar que eu poderia ser, ou que eu poderia soltar minha voz, né? Eu não sei quantos minutinhos eu ainda tenho, mas, assim, foram essas questões que eu quis falar hoje. Outra temática que eu também pensei em falar, né, é um debate que a gente está discutindo dentro do meu programa de residência, e aí pensando em saúde mental e a questão racial, eu acho que é muito importante a gente falar de necropolítica, né? E trazer também à tona as situações que estão acontecendo no Distrito Federal e que estão contando com ações de outros coletivos, né? Inclusive coletivos dentro da universidade. Que ações que estão acontecendo, por exemplo, no setor comercial sul, que é de conhecimento de, né? Quem quer saber vai atrás, mas assim, são ações extremamente com um viés mesmo de extinguir aquela população em situação de rua que se encontra lá, né? E pensando em uma crise que a gente está vivendo por conta da pandemia, né? E a gente sabe, os dados apontam que a população que mais sofre, que mais está sendo atacada diretamente com a pandemia, a população negra, a população pobre, a população indígena, as pessoas em situação de rua, que nesse momento deveriam estar sendo acolhidas e, na verdade, estão sendo violentadas, né? Estão tendo seus pertences retirados,
está sofrendo uma séria ameaça de retirada de mais um serviço de saúde, né, que é o CAPS Adecandan. Então, assim, nesse sentido, eu acho que era isso que eu queria demonstrar, me coloco à disposição para a gente conversar mais, tá bom? E agradeço pelo momento de fala. Obrigada, Camila. Pessoal, só um informe antes da Ominira ter a fala, que a participação da Lady Cali não será realizada por alguns problemas técnicos que aconteceram. E outro informe para vocês é, caso vocês queiram fazer alguma pergunta direcionada, por favor, coloquem aqui no chat as perguntas, que a gente vai ter o prazer de responder. Aí eu passo a palavra agora para a Ominira. Olá, boa tarde. Eu sou Minira Okun, sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Fiz parte, sou cofundadora do primeiro núcleo racializado de psicologia da UFMT, que é o núcleo UNIP, Núcleo Indígena e Preto de Práticas Psicológicas. Então, trabalho com a psicologia africana hoje em dia, por onde eu oriento meu pensamento, as minhas práticas. E quando me convidaram para falar um pouco sobre, estratégias de promoção de saúde mental, pensando na população negra, eu elenquei algumas questões e apesar de não ter vivência na UNB, não ter sido aluna, enfim, não trabalhar na UNB, não ter uma relação direta, mas fui estudante universitária extremamente ativa, tanto no movimento negro quanto na psicologia em si. Então, acredito que vou dar uma cutucada nesse sentido também acadêmico. Bom, pensando nessas estratégias de promoção de saúde mental da população negra, a primeira coisa que eu quero provocar é sobre o termo localização psicológica. Esse foi um termo empregado por Asante, que é considerado o pai da afrocentricidade, que são estudos que estão relacionados com a psicologia preta, com a psicologia africana, que nascem na Associação de Psicólogos Pretos dos Estados Unidos, norte-americanos, bem na luta pelos direitos civis, bem nesse período. Então, mais ou menos desde a década de 60. Não sou muito boa com datas. Se eu errar, depois alguém me corrige se souber. Então, ele traz esse termo da localização psicológica. E o que seria isso, Saber que é negro, saber que é uma pessoa preta, que você é uma pessoa africana, afrodescendente, entendendo que dentro da afrocentricidade africano, você compreende enquanto do continente e da diáspora, Não há essa distinção. O território não é simplesmente geográfico, mas ele é ideológico também. Então, estar localizado psicologicamente a partir da experiência do negro, Então, você se orientar a partir da experiência do seu povo, Tendo o seu povo como referência. E isso é fundamental para ter uma saúde mental de qualidade, porque a gente vive numa sociedade supremacista, Isso é dado, extremamente racista, onde, não digo só no Brasil, isso é no globo, onde o negro e tudo que provém dele é odiado, É alvo de, enfim, de ataques e de marginalização, Do sistema e da sociedade no geral, De quem está, vamos dizer assim, no poder. Então, se localizar psicologicamente dentro desse contexto é um grande desafio, Eu mesma não nasci com isso, nasci em uma família onde muitos até hoje não se entendem como pretos, têm dificuldade em falar essa palavra, Ah, eu sou moreno, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu sou eu sou a primeira a trazer essa discussão para o seio familiar, Então, esse resgate,
essa busca pela minha localização, em quem sou eu, onde eu me referencio, quais experiências vão orientar os meus comportamentos, as minhas vivências, os meus amores, enfim, o que eu vou estudar, o que eu vou ler, foi algo que foi construído durante o meu período de faculdade, inclusive, no período da reta final, assim. Tem 2 anos que eu me formei. Outra coisa que eu acho extremamente importante é a agência do negro. O que é isso, né? É ser protagonista da sua própria vida. Está intimamente ligado com a questão da localização psicológica. Ser agente, né, da sua vida, não deixar que o outro, né, o dominante, principalmente, quem fez esse papel de colonizador, determine as suas escolhas, os seus caminhos, né? Que você possa ser uma pessoa ativa dentro da sua própria vida. E muitas vezes, a maioria de nós se tem dificuldade até de se entender enquanto uma pessoa afrodescendente, que dirá ter controle, né, ativo e consciente sobre a sua vida, sobre suas atitudes, sobre suas experiências e conseguir ser consciente disso e conseguir refletir sobre isso, né? Isso são algumas questões. Eu trouxe também a questão do aquilombamento. Eu acho que é imprescindível falar sobre isso, que o aquilombamento, pensar, né, o aquilombar-se como estratégia, né, porque a gente compartilha experiências, compartilha vivências, construções, né, a gente faz construções coletivas de pensar saídas mesmo, né, para situações diversas de violência. Então, quando estamos reunidos, a gente pode pensar isso coletivamente, e isso se torna menos pesado, doloroso ou culpabilizador, né? Porque quando a gente faz um processo individualizante, né, de tudo que acontece, há uma tendência à culpa, né? Achar que o problema é com você, que você precisa se adequar e etc. E quando você reúne com mais pessoas que têm vivências próximas às suas, você consegue encontrar pares, mesmo com suas especificidades, né? Você consegue se reconhecer em alguma medida com aquele outro. E não só na dor. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que esse reconhecimento ele não se dá só devido ao racismo, né? Só devido à dor, ao sofrimento do racismo. Mas há um reconhecimento de potências também. Há um reconhecimento cultural, né? Espiritual, enfim. De uma outra ordem, né? De contato, de encontro, né? Então, assim, o aquilombamento é fundamental, ao meu ver, para a promoção de saúde. Se não fosse isso, talvez eu não estivesse nem aqui hoje, né? Nem enquanto pessoa, nem enquanto psicóloga. Porque pessoas que falam algumas verdades, pessoas pretas que trazem verdades, né? Que trazem fissuras para a rigidez, né? Desse sistema eurocêntrico que é a educação no geral, não só universitária, elas são extremamente perseguidas, assim, né? E eu não fui diferente dentro da universidade. E foram espaços de aquilombamento, como o NIP, como eu já citei, né? Que eu fui cofundadora, como o coletivo Quilombo Caçangue, né? Que foi um coletivo que a gente criou de estudantes negros da psicologia, como o coletivo negro da UFMT, enfim, entre outros espaços universitários e não universitários, foram fundamentais para a manutenção, né, da minha saúde mental, ou minimamente eu ter um respaldo, um acolhimento. Na última live que eu participei, que foi sobre saúde mental, inclusive da população negra, me fizeram uma pergunta sobre aquilombamento, né? Mas e se eu tiver em um local que isso não é possível de ser feito, né? Não é possível eu me reunir com pessoas pretas. Eu trago que aquilombar-se não é só estar presencialmente reunido com pessoas pretas, né? Inclusive agora, nesse momento de isolamento social, a gente tem visto essa dificuldade. Mas procurar sempre ter referências pretas para tudo que se faz, né? Para tudo que você gosta. Se você gosta, sei lá, de ser fitness. Eu gosto de academia, eu gosto de crossfit, não sei o quê.
procura referências pretas que fazem isso, sabe? Pessoas pretas que você possa seguir, se inspirar, de alimentação, enfim. O que pessoas pretas produziram sobre isso? Com certeza você vai encontrar alguma coisa. Não tem, assim, se for algo de promoção de saúde, de cultura, de arte, a gente se destaca, né, nesses sentidos. E, enfim, mesmo quando a gente não se destaca, é muito por uma questão de boicote mesmo, né? Mas produção há, produção há. Então, onde você olhar, você vai encontrar algo que pessoa preta fez a respeito daquilo. Então, literatura, música, filme, curta-metragem, peças de teatro, vamos dizer assim, entre aspas, consuma coisas que pessoas pretas produziram. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme no seu dia a dia, na sua perspectiva de vida mesmo. Uma outra questão que eu coloquei sobre essa estratégia de promoção de saúde mental é a conexão com a ancestralidade. Quando eu falo sobre isso, algumas pessoas da psicologia caem para trás, né? Porque é quase uma palavra proibida dentro da perspectiva da psicologia tradicional, eurocêntrica. Mas para nós da psicologia africana é fundamental pensar a espiritualidade, né? Então, não estou dizendo de religião, não estou falando sobre religião. Religião nem é uma palavra que cabe isso. Estou falando sobre espiritualidade mesmo, conexão consigo, com seu eu interior, que são vários, né? Passaram diversas pessoas nessa mesma terra para você estar aqui hoje, né? E aí, quais são os efeitos disso? A Terra é testemunha, né? Ela é a única que viveu e sobreviveu até hoje para contar as nossas histórias, né? Então, o que você faz com a sua relação com a Terra, né? Como é ela? Ela é agressiva? Ela reproduz essa lógica colonial que é colocada sobre os nossos corpos pretos? Então, eu acho importante repensar nossa relação com a Terra no geral, com os animais, com as plantas, com o clima, com o nosso alimento, né? Com aquilo que a gente consome, que a gente coloca dentro da nossa boca, com o que os nossos olhos veem, com o que a gente escuta. Ter essa relação de maneira horizontal, né, com a natureza, e a promoção do ritmo, né, que é um conceito também da psicologia africana, né, pensado aí por Naim Akbar e Nobles, né, que o ritmo é simplesmente um encontro divino, né, que nada é linear, tudo é no sentido espiral, né. Então, o ritmo, ele é um movimento, ele é movimento, ele é um movimento consciente. E você pode ter essa conexão de ritmo, esse encontro, né, essa promoção da sua divindade interior, através, né, das artes, nas práticas de autocuidado, no movimento, né, no movimento consciente. Sempre pensar sobre o que se diz, sobre esse corpo que está em movimento, que anda, que fala, que dança, que ri. Digam aí como é que tá meu tempo, gente. Se eu já estourei, quanto tempo eu tenho. Você pode continuar. Tá bom, obrigada. Mais uns 3 minutinhos, ok? Tá ok, vou encerrando então. Bom, é isso, assim, hoje em dia eu sou psicóloga do Instituto Afroamparo Saúde, né, componho a pasta de psicologia lá e coordeno a pasta de arte e cultura, né, assim como a minha colega aqui, a Camila. Eu também sou MC, sou poeta, também estou nas artes aí no geral e acredito que promoção de saúde mental está intrinsecamente ligado a isso, né? Pensando em saúde integral da população negra, né? Como a gente pensa no Instituto Afroamparo Saúde, não teria como não ter uma pasta de arte e cultura. E é isso a partir dessa visão que eu construo hoje em dia. E pensando sobre universidades no geral, tudo isso que foi falado é válido, né? Buscar se aquilombar, buscar promover diálogos, seminários, tudo isso eu acho importante, mas eu acho muito importante falar também sobre currículo. Não tem como a gente passar batido de currículo, sabe? Enquanto preto,
né, a pessoa preta, a pessoa periférica, não se vê no currículo, ela não vai se sentir pertencente a esse espaço. Porque uma coisa é fora da universidade você ser taxada nos corredores de maconheiro, de não sei o que e não sei o que lá, né? Porque você é assim, se você vivencia a universidade, você é preto, você vivencia, você almoça no RU, você tem uma vivência de roda de conversa, você vai para os espaços de discussão política, você é logo taxado com tabu, né? E aí, e as pessoas que não têm condições, não têm tempo para fazer isso, né? Como é que elas vão se sentir pertencentes ao espaço da universidade? Então, a gente tem que garantir isso no currículo, para dentro de sala de aula, sabe? A gente ter outras formas de ter aula, ter outras referências, outros paradigmas civilizatórios, né? Porque a gente não é minoria, a gente é maioria da população. É isso, gente. Para mais informações, quiser trocar mais ideia comigo, eu tô lá no Instagram, Ominira Psi, né? Ominira, O-M-I-N-I-R-A, como se fala, se escreve. E aí lá eu posto bastante conteúdo sobre psicologia africana, quem tiver interesse. É isso, muito obrigada pelo convite e um abraço a todos e todas e todes. Obrigada, Menira. Muito enriquecedor. Gente, vou aqui perguntar às nossas convidadas, né, se elas têm algumas perguntas para as nossas palestrantes. As nossas convidadas seriam a Isadora, a Carol, a Fabíola. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta direcionada? Fiquem à vontade. Enquanto elas vão nesse processo, se querem fazer perguntas ou não, eu quero fazer uma pergunta direcionada à Camila. Eu conheço um pouquinho da vivência na residência por alguns amigos que fazem. Eu queria te perguntar qual foi o impacto de chegar à residência? Assim, você conhecia outras pessoas que faziam também? Você chegou sendo a primeira? Você encontrou outros corpos negros lá também? Ou você era a única do momento? Então, eu acho que quando eu me formei, eu já pensava em fazer residência, né? Antes de formar, eu já estava com esse pensamento. Porque, na minha percepção, era a única perspectiva de trabalho como assistente social, né? E é muito triste pensar nisso, né? Porque na prática a gente percebe que, querendo ou não, a residência multiprofissional, ela é exploração da força de trabalho, né? A gente tem uma carga horária de 60 horas semanais, não possui nenhum direito, né? Comparado com os servidores, inclusive o direito ao adoecimento, né? E aí, quando a gente tem essa... a gente não consegue adoecer em paz. Desculpa, Camila, se você puder chegar um pouquinho mais próximo do microfone, porque está dando um pouquinho de falha. Claro. Então, Muito assim, claro, por nada. A residência surgiu nesse momento como uma perspectiva de inserção no trabalho, né, no mercado de trabalho, né? E aí, ao me deparar com o meu grupo, né? Que inclusive esse contato presencial foi muito pouco, né? Porque chegou a pandemia e aí tem toda essa questão de distanciamento, né? Ao me deparar com esse grupo, eu percebi que existe uma diversidade, né, bem interessante, mas tem esse estigma, né, como eu comentei. Quando chega no cenário de prática, tem esse estigma, né? Parece que o nosso corpo é marcado, né? Então, qualquer situação que tinha envolvendo racismo, chama Camila, né? E, e aí eu percebo que tem muito essa questão de estereótipo, né? Eu não sei se está relacionado com cabelo ou com algum fenótipo, mas existiam outras pessoas negras naquele lugar, e aí é como a colega citou, né? É como se esse espaço de pertencimento não existisse, né? Existe um processo de silenciamento, sim. Então, esse processo que eu estou vivenciando de residência tem me alertado para várias questões, né?
Eu acho que, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso, né? Ser assistente social nesse local, ser uma mulher negra, é um desafio constante, diário. Posso imaginar. As nossas convidadas querem fazer algumas perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Obrigado aí pela participação de vocês, foi bastante enriquecedor. Eu queria saber a opinião de vocês duas. A Jaciara já saiu. Sobre o que é ser negro para vocês hoje em dia no Brasil. Eu queria a opinião de vocês. E como é que a gente pode estar ajudando outras pessoas negras como nós? Porque tá um mundo tão caótico, tá? As coisas estão tão doidas. Eu vejo pessoas negras sendo racistas, eu vejo pessoas LGBT sendo homofóbicas, eu vejo mulheres sendo machistas, né? Como é que a gente pode estar ajudando os nossos, baseado nas experiências de vocês, e que também não seja algo imposto, né? Eu acho que quando a gente, mesmo a gente certo, a gente vai querer impor algo para alguém, a pessoa não vai aceitar. Como é que a gente possa conversar de uma forma que elas acolham, né, o nosso ponto de vista? Desculpa, Yanis, qual foi sua primeira pergunta? Que depois você emendou outras. Era toda a primeira, né? Mas na opinião de vocês, o que é ser uma pessoa negra hoje em dia no Brasil? O que é ser um ingresso universitário e egresso universitário com vocês, né? Vocês concluíram a graduação de vocês tem pouco tempo, então teve todo um processo. Antes de vocês entrarem na universidade, eu tenho certeza que vocês tinham uma perspectiva de vida, do que era vocês. E agora vocês já estão atuando na área de formação, né? O que é ser uma pessoa negra hoje em dia no Brasil para vocês e como a gente pode ajudar outros negros a se aquilombar, só que de uma forma mais acolhedora. Quer responder, Camila? Você pode começar? Posso. Bom, eu acho que assim, negro para mim não se define. Não existe uma caixinha onde você coloca o negro, né? Mas eu posso falar de um panorama de conjuntura, assim. Eu acredito que ser negro é ser múltiplo. Existem diversas formas de se manifestar essa consciência, né? Eu acho que eu e Camila somos apenas uma delas, assim. Somos um recorte muito específico, né? Universitárias, artistas, então a gente é de um meio, eu nem gosto da palavra nicho, mas a gente é de um meio muito específico. E eu não vou deslegitimar, enfim, a pretitude, a vivência negra de uma pessoa que, enfim, nunca foi universitária na vida, enfim, ou qualquer outra do tipo, sabe? Então, eu não acho necessariamente que ser negro é ter essa consciência racial que eu tenho, igual a minha. Porque eu acho que existem consciências raciais, várias, né? Conheço uma galera, por exemplo, que nunca pisou numa universidade, não sabe falar com essa linguagem teórica que eu falo, por exemplo, mas tem uma puta relação de respeito e de amor com a avó, que é pretinha, sabe? Tem uma puta relação de respeito com a casa que mora, com a terra que, sabe, que vive, né? Tem uma questão territorial muito grande. Então, respondendo às suas outras perguntas, né, a respeito de como a gente trocar com pessoas que muitas vezes reproduzem o racismo ou reproduzem o machismo, enfim, esses ismos todos aí, ligada à supremacia, né, ligada a viver numa sociedade orientada de uma forma ocidental, eu acredito que com muito afeto, primeiro de tudo, se for um par, né? E com muita raiva se não for. Eu gosto muito de... Agora eu vou citar Bell Hooks e Audre Lorde, assim. Audre Lorde com os usos da raiva. Então, acredito que para a pessoa preta,
sentir raiva é uma coisa muito importante, porque legitima os seus processos, as suas vivências, né? Então, ter medo da raiva é um problema também, porque engasga e aí vai para outros lugares, vai para a tristeza, vai para o álcool, vai para, enfim, existem outros escapes. Então, é importante sentir raiva das nossas situações, mas é importante se tratar com afeto também, um ao outro, mesmo aquela pessoa que acaba reproduzindo algumas questões, sabe? Sempre vai existir um ponto de afinidade. Então, por que não potencializar o ponto de afinidade, né? Por que exacerbar as diferenças e não potencializar os pontos de afinidade? Então, eu acredito que em algum momento as coisas vão ascendendo, né? Para mim foi de uma hora para outra, como você mesmo colocou, Denis. Para mim não foi de uma hora para outra esse estalo, né? É um grande processo e eu ainda tenho vivido esse processo, né? Me sinto ainda presa a várias coisas colonizadoras, né? A várias amarras, que infelizmente acabam nos cercando, assim, porque a gente, querendo ou não, vive nessa sociedade, então a gente vive sendo pressionado por ela. Então, eu não tenho essa arrogância, assim, de pensar, ai, você tem que pensar igual a mim agora, senão eu te cancelo, né? Não, para mim não é assim. Eu tenho um pouquinho mais de amor mesmo, de paciência com quem é os meus, né? Com os nossos, assim. Eu não sei se eu respondi, mas é isso. Achei sensacional a sua fala, Mira, porque é bem isso, né? E aí eu tava pensando assim, né? Como que a gente olha o sujeito, enfim, como essa palavra que é tão dita dentro do SUS, dentro do serviço de saúde, enfim, que é a integralidade. Opa! Perdão, gente, meu celular caiu. Então, como essa palavra que é tão dita, às vezes acaba não sendo executada na prática, né? E aí coisas tão importantes são deixadas de lado, não são olhadas, né? Como é a questão racial, né? Que é tão importante para entender aquela pessoa, para entender o território que ela ocupa, para entender de onde ela vem, né? Para entender quais são os desafios, quais são as potências, né? Para entender, inclusive, que algumas violências que são vividas, né, que muitas vezes não são físicas, mas são violências psicológicas, são violências simbólicas, entender por que elas acontecem, né? Então, acho que, assim, ser negra, como já dizia Racionais, né, parece que a gente está numa corrida que a gente tem que ser 10 vezes melhor, 10 vezes mais forte, para estar no mesmo lugar que outra pessoa, né? Uma pessoa branca com uma pessoa que vem de um outro lugar com mais direitos garantidos, com mais privilégios, com mais possibilidades de existir. Então, eu acho que, nesse sentido, ser negro é um fator de potência, sabe? É um fator de possibilidade para identificar de onde vem esse sujeito, de onde vem essa pessoa com quem a gente está trocando, né? E aí, nesse momento que a gente está aqui agora, entendendo, né, que nós temos algumas semelhanças, temos algumas divergências, eu acho que cada um pode ter uma resposta, né, sobre essa pergunta, né? Não são respostas absolutas, né? E aí, é nesse sentido que eu me insiro, né? Eu identifico que ser negro é uma potência. Apesar das violências, apesar de tanta coisa, né? Meninas, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat da Shirley. Ela perguntou que durante o processo de pandemia obteve um aumento muito grande de adoecimento psicológico e acredito que isso seja mais forte para pessoas negras. E ela pergunta: quais são as reflexões que vocês têm perante isso? Assim, eu não tenho muitas coisas positivas para falar sobre, né? Eu acho que chega um momento que a gente tem que colocar as cartas na mesa mesmo, porque a gente é a população que, mano,
não tem nem o básico, sabe? Muitas pessoas não têm nem saneamento, né? Que é o mínimo para você se assegurar do vírus. Que dirá a internet para pensar formas e estratégias de lidar com saúde mental de forma remota. Então, eu com certeza acredito que o dano para nós, né, enquanto povo preto, vai ser muito maior do que para qualquer, enfim, não é para o povo preto e indígena, com certeza, porque em plena pandemia, as queimadas de Pantanal, Amazônia e as chapadas que estão acontecendo, elas não são à toa, né, são criminosas. Então, povos indígenas e quilombolas, vocês podem ter certeza que estão sob muito ataque, mesmo que não esteja aparecendo mediaticamente. Então é isso, a gente é ponta de lança disso tudo, né? Não só do coronavírus em si, mas de todo o desdobramento que está acontecendo nesse ano, que está caótico, né? Politicamente, e na saúde, na educação, enfim, de tudo. E eu tenho certeza que nós, que somos pessoas que temos uma outra condição, né, financeira e social, a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, um desafio enorme para os próximos tempos, né, de auxiliar os nossos a se reerguer, cara, porque poxa, e tem a questão do luto, né? A gente é o que mais está morrendo de fato do coronavírus, né? Então, não poder enterrar os seus com qualidade, se despedir, né? Tem toda essa questão ritualística mesmo, né, da partida. E aí corre para lá, corre para cá, continua trabalhando, mesmo com medo, porque empresa nenhuma dispensou, né, as pessoas que não têm, enfim, não têm cargos de direção e etc., pessoas que são meramente trabalhadores, né, que prestam seus serviços, suas mãos de obras, então continuam trabalhando, tá doente, trabalha igual. Então, muita gente está se expondo e se expondo com medo, não estão se expondo ok, sabe? Então, assim, eu honestamente odeio quem fica julgando, né, a galera que faz bailão na quebrada, por exemplo. Pô, mano, a gente tá se lascando de tantas formas, sabe? Não que eu acho que seja certo, não tô fazendo apologia a isso, assim. Mas eu também não vou ficar condenando os moleques, mano. Porque a exposição já tá dada, sabe? Nunca houve condições de se ter isolamento social na quebrada. Nunca se teve recursos. O Estado nem olha para isso. Quem fez o mínimo, o básico, foi os próprios moradores, sabe? De tudo que é quebrada do Brasil. A história se repete. É a associação de bairro, enfim, moradores que se juntaram e fizeram cesta básica. Então, mais uma... Só que... Ah, tá. Mentira. Tenho sim potência para falar sobre isso. Eu acho que a pandemia nos mostra quanto os nossos são capazes de se ajudar, mesmo em situações extremas, sabe? Porque foi literalmente o nós por nós. Tem sido, na real, literalmente o nós por nós, sabe? As campanhas que tem rolado, as doações, não tá chegando esses quilos de alimento aí das lives da internet. Nem sei para onde vai, porque todo mundo que eu conheço que tá fazendo campanha em favela, em periferia, em quebrada, é tudo doação que tá conseguindo de forma autônoma, sabe? Os corre é tudo autônomo, assim, eu conheço não sei quem que tem um mercadinho em tal lugar, assim, é tudo aqui, ó, nos contatos, nas redes pessoais mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que nos mostra o quanto somos potentes, né? Que mesmo em situação de crise a gente consegue se ajudar e eu acho que é um tapa na cara, assim, de geral. E a gente tem que aprender com essa situação adversa e levar isso para a vida, sabe? Respondendo à pergunta, né? Você tocou um assunto muito importante, que é essa questão do ensino, né? Que a pandemia obrigou a se adequar, né? Com essa modalidade à distância, EAD. E a gente esquece de questões que já aconteceram antes da pandemia, né? Questões sérias de exclusão social. E hoje essa exclusão ela se atualiza pelo meio digital, né?
É uma exclusão sociodigital. Então, quem não tem um smartphone, quem não tem um computador, quem não tem tecnologia, né, fica ainda muito mais prejudicado, né? E a gente sabe, né, esse recorte, ele existe, é um recorte racial, um recorte de classe, é um recorte de gênero também, né? Muito importante. Então, assim, eu acho que essa reatualização, né, enfim, que não é tão benéfica assim para quem não tem possibilidade de acessar, né? Então, muita gente se desdobra de várias formas, famílias, né? E aí eu trago a minha experiência prática das famílias que eu atendo. As realidades são um celular para dividir para 4 crianças de uma casa, né? Para assistir as lives, enfim. E aí tem a questão das faltas, e tudo isso gera sofrimento, né? Gera muito sofrimento. Você não conseguir acompanhar no tempo hábil, né? Essa falta de convivência também, o convívio que é muito importante para as trocas acontecerem, né? Para vários valores, né, serem colocados na prática acontecerem que por conta da pandemia e antes mesmo da pandemia essa exclusão social já existia, né? Já existe. Né? A pandemia ela só escancarou uma coisa que já acontece. E outra questão muito importante é o emprego e o desemprego, né? Que, mais uma vez, já estava intensificado antes da pandemia, agora com a pandemia, né? Qual a possibilidade, né? Quais são os caminhos? Então, acho que tudo isso gera sofrimento, né? E aí, a pergunta que é direcionada para o sofrimento dos jovens negros, eu acho que são muitos fatores que estão envolvidos, né? E aí, quais são os recursos, né? Qual que é a possibilidade de sair daquele estado, né? É muito difícil, assim. Eu não sei nem mensurar como deve ser a dor, né? E é isso, pensar nesse espaço que a gente ocupa de privilégio, e querendo ou não, a gente ainda tem uma rede com quem contar, né? Uma rede familiar, uma rede de amigos. E tem gente que não tem nenhum tipo de rede, nenhum tipo de suporte. Então, realmente, né? Como não sofrer diante de tantas injustiças sociais, né? Respondida com muito louvor. Eu tenho uma pergunta para vocês também. Eu queria, assim, pegar o gancho dessa pergunta da Shirley e assim, com o coronavírus a gente teve mais acessos a atendimentos psicológicos remotos, né? E qual a importância desses atendimentos nesse cenário caótico? Bom, essa possibilidade de fazer atendimentos remotos foi fundamental, né, durante a pandemia. Acredito eu que fez toda a diferença. Então, o nosso conselho facilitou bastante as formas de atendimento, porque a gente tem que ter um cadastro no EPC. E esse cadastro demorava um pouquinho para poder ser aprovado, tinha toda uma questão. Inclusive, eu estava cadastrada e até então, até começar a pandemia, eu ainda não tinha tido resposta, retorno. E aí, no início da pandemia, já me retornaram, então o conselho agilizou bastante coisa e teve que flexibilizar muita coisa também, né? Mas, assim, eu ainda prefiro atendimento presencial, honestamente. Eu, particularmente, assim, acho que tem uma qualidade no atendimento maior, até porque eu tenho uma visão total da pessoa ou do grupo e eu consigo ler, né, comunicar com o corpo, porque não é só a voz que fala, né, o corpo fala. E durante o atendimento remoto, isso fica meio fora. E tem toda a questão de privacidade mesmo, eu não consigo garantir que meu cliente, paciente, enfim, como queiram chamar, esteja sozinho, eu não consigo ter certeza sobre isso, né? Eu tenho que confiar nele, que ele está me garantindo que está sozinho. Mas se ele tivesse alguma condição de violência e ainda não apareceu isso em terapia? Então, são muitas variáveis, né? Que foge do meu controle.
Então, eu prefiro presencial. Mas, no momento, tem sido fundamental poder fazer atendimento remoto. Eu mesma só estou fazendo atendimento remoto no momento. Porque eu tenho uma mãe que é grupo de risco. Eu mesma sou grupo de risco, na verdade, né? Tenho bronquite. Mas quando as coisas estiverem amenas, né? Quando a gente tiver mais controle sobre essa situação, eu quero retornar com os atendimentos presenciais, com certeza, e talvez até ampliá-los. Só para deixar escuro, assim, eu sou psicóloga clínica, mas muito mais por necessidade do que, de fato, pela preferência de estar na clínica, porque eu penso numa clínica sempre ampliada. Eu penso sempre numa perspectiva ampliada, né? Como eu me oriento pela psicologia africana, a minha perspectiva não é de indivíduo. Não existe indivíduo. Essa palavra é algo que a gente incorporou pelas caixinhas eurocentradas, né? Para a gente conseguir se comunicar. Mas o eu, a minha compreensão de eu é um eu coletivo. É um eu que se forma no coletivo, na comunidade. Especificamente na comunidade negra, né? Se tratando de pessoas pretas, a gente forma um eu coletivo com os nossos pares. Por isso a importância de saber quem você é. Aí é isso. E aí a gente, né, em atendimento remoto, a gente tem uma baixa nesse sentido do eu coletivo, né? Mas, voltando a dizer que é a possibilidade que a gente tem hoje, então eu prefiro enxergar enquanto algo bom do que e necessário no momento, do que algo definitivo. A minha visão, assim, enquanto profissional de saúde mental, eu entendo a importância e a necessidade da psicologia também, né, para compor esses atendimentos de saúde mental, mas a gente trabalha numa perspectiva de um atendimento multiprofissional e multidisciplinar, né? E eu tenho aprendido o quanto é importante esses olhares diversos, né, para uma realidade, né, que tem tantas expressões e tantas contradições, né? Então, enquanto assistente social, nesse momento, trabalhando diretamente com saúde mental, o atendimento remoto, né, mesmo com todas as contradições que existem, ele proporcionou também olhar não só aquele paciente, né, aquela criança, aquele adolescente, né, mas também proporcionou que a gente conhecesse a família, né, que conhecesse a casa, né, mesmo que de forma remota, e que isso de forma alguma substitui toda a energia, todo o olhar que é quando é presencial, o atendimento, né, remoto, em partes, ele aumentou possibilidades, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas não sabem nem mexer no celular, né? Então, assim, são algumas das dificuldades. Muitas pessoas não têm um aparelho, né? Então, assim, eu acho que a Minira, ela é muito plena, assim, ela consegue abarcar muito, muito bem, né? Todo esse olhar, essa importância de olhar de uma forma total, né? Aquela realidade, né? É isso. Eu queria, se der tempo, não sei se der tempo, falar só uma poesiazinha, assim, uma parte de uma música que eu compus com as meninas da Batalha das Gurias. Dá tempo? Claro, claro. Tá nervosa? Mas eu acho que serve para ilustrar um pouquinho sobre o que a gente conversou. Bom? Tá bom? Essa cypher a gente compôs em 2018 para o Elemento em Movimento, que é um evento que acontece na Ceilândia, né? E a minha parte começa assim, ó. Não vá pensando que é fácil a luta todo dia, ainda mais quando a origem é da periferia. Nos julgam de longe, pelo estilo, pela postura, e falam que é de bandido toda a nossa cultura.
O disfarce da cheia de mar, que quer invadir o gueto, mas se toca na boate, quem liga a sessão de preto. Um elemento em movimento é tirado como um suspeito, cidadão de bem, sempre trajado com os panos do preconceito. Hipócritas, distorcem minhas palavras por debaixo dos lençóis, eles são vendidos, eu falo do que vem de nós. Na batida do cerrado do sol, rima sem dó, e poesia vira semente na mente da ré menor. Não quero mais do mesmo, já quebrei essa aliança. Chega de dor, que a primavera inspira a dançar. Então é isso, né? Almas, Maravilhosa! muito lindo, parabéns. Obrigada. Gente, vamos se encaminhando para o final. Eu tenho uma perguntinha aqui para fechar a nossa roda. Quais são os exemplos de vocês? Quais são o quê? Não entendi, desculpa. Quais são os seus exemplos? Minhas referências nesse sentido, né? Sim. Nossa, minhas referências são muitas, assim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, essa semana a gente deu início à imersão, uma imersão na pasta de arte e cultura do Instituto, e eu comecei fazendo uma ritualística sobre isso, sobre referências, né? Sobre a gente regar a nossa terra com as nossas referências. E eu tenho muitas, e elas são bem pretas, assim. E tem uma diversidade muito grande dessa, enfim, dessa pretitude, assim, né? Mas, teoricamente, eu me referencio em Asante, Sheikh Anta Diop, que foi o cara que me fez abrir a cabeça, assim, para essa questão de civilização e de que nós somos a origem de muita coisa. Na Dove, pensando mulherismo africana. Aqui no Brasil, com certeza, Abdias Nascimento, Neuza Santos, né? Temos algumas pessoas. Mas eu tenho muitas referências, eu sou candomblessista, então Mãe Estela do Oxóssi, Mãe Menininha do Gantuá, Baba Márcio de Oxóssi, né? Meu pai de santo, falecido. São com certeza grandes referências para mim. Meus amigos são grandes referências para mim, então hoje mesmo eu gravei um show com Lado A, procurem aí, né? São 2 MCs muito fodas aqui de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, que falam muito sobre questão racial de uma maneira extremamente profunda, então não é aquela galera copista, sabe? Que fala sem saber o que tá dizendo, mas os moleques são bravos mesmo, então eles são minhas referências também. Luísa Carioca, que tá aqui, inclusive, comigo, super gravidinha, minha amiga. Uma grande referência para mim na arte circense. Enfim, gente, eu tenho muitas referências, como eu sou uma pessoa que faz muitas coisas, assim, eu sou bem múltipla. Eu sempre procuro referências pretas para tudo, assim. Então, eu sou bem Beehive também, então sou super fã da Beyoncé, da Rihanna, então são 2 mulheres pretas referências para mim também. E com certeza meus ancestrais diretos, né? Meu pai, João de Cássio Ferreira Lopes, minha avó, Maria Julieta, são pessoas fortes que me ensinaram a nunca baixar a cabeça para nada, sabe? A ser assim, peituda do jeito que eu sou, a falar as coisas na ponta da minha língua e buscar a minha opinião sobre as coisas. A minha mãe, com certeza, é uma grande referência para mim. Enfim, eu busco, né? Eu tenho referências teóricas de livros distantes e também tenho as de pertinho, as que convivem comigo, né? Familiares, amigos. Eu busco fazer um mix disso tudo como uma forma de equilíbrio mesmo, sabe? Para que eu não me oriente só de uma maneira, né? Para que eu não me torne uma pessoa elitizada, para que eu também não deixe de pensar sobre as minhas vivências. Então, eu acho que o equilíbrio sobre tudo isso me completa, me forma, me constrói como pessoa. Enfim, para saber mais um pouco também, eu acho que teria que desenrolar muito mais, né?
Aí, quem quiser conversar, trocar ideia depois, pode me procurar, estou disponível. Ai, que linda. Bom, eu não consigo sistematizar tão bem, assim, né? As minhas referências, porque eu acabo lendo muitas coisas. Enfim, mas eu acho que eu tenho algumas referências de vida mesmo, sabe? Eu acho que dizem muito sobre quem eu sou hoje. E aí, essa coisa da ancestralidade, como ela disse, pra mim é muito especial, sabe? Fui criada pela minha avó, né? Mãe de 8 filhos, avó de não sei quantos netos, mas eu sempre fui tratada como uma filha, né? E aí, ela pra mim é referência de muita luta, de muita força, de muita batalha. Eu acho que ela é a minha principal referência nesse momento, assim, né? Por mais que as violências estruturais, né, tenham feito ela não se enxergar como uma mulher negra, nem como uma mulher indígena. Ela fica brava comigo quando eu falo que ela é isso. Mas eu entendo, assim, que isso é reflexo de tanta coisa que ela já passou, né? E aí minha avó é minha referência, os meus pais são minha referência, minha mãe, né? Eu tenho amigos que para mim são essenciais, e aí eu vou citar nomes, né? A Liz Martins, talvez alguns conheçam, mas ela é uma pessoa muito especial para mim, muito importante, que sempre que eu estou ao lado dela, eu aprendo muito, assim, né? Todas as minhas colegas da Batalha das Gurias, assim, Debrecht, Luraki, Perolatina, todas vocês, Bru, Marciana, todas, a Bar, todas são mulheres muito fortes, assim, né? O meu companheiro, para mim, também é muita referência. Me acompanhei nessa jornada. Carolzinha, que eu vi aqui, né? Tem pouco tempo que a gente se conhece, mas o nosso diálogo sempre rende, né? Coisas muito interessantes. Então, assim, as referências estão muito pertinho de mim, assim. Tem várias referências históricas, mas eu acho que essas são as pessoas que me veio nesse momento, assim, né? De homenageá-las e dizer que são minhas referências de vida. Antes da gente finalizar de vez, assim, eu posso também recitar uma poesia para a gente encerrar com arte também? Por favor! Claro, claro. Então tá. Essa poesia eu escrevi ela numa proposição que eu fiz sobre uma oficina de escrita criativa que eu dei, né? E aí a proposta era a gente ler um texto da Conceição Evaristo, né? O conto Olhos d'Água, e escrever a partir da pergunta, né? Que pacto você, pessoa preta, faz com o seu futuro? E aí eu escrevi essa poesia. Firmo hoje um pacto com meus olhos d'água. Não mais esconderei minha fluidez, sensibilidade, força e vida. Firmo um pacto com meus olhos d'água, que refletem como espelhos a beleza, história, sabedoria e ancestralidade de meu povo. Firmo um pacto com meus olhos d'água. Água essa que percorre do rio Cochipó a Oxobô. Água que sustenta o meu corpo. Água banzo que o oceano testemunhou o retorno. Sim, o retorno. De muito dos nossos Aorum. Atlântico, amefricanidade, saudade, sankofa, ancestralidade, saku, pra alma iluminar. Oxum que ensinou o real significado de amar, dando sentido à minha negra existência. Firmo pacto com os olhos d'água do meu povo, sofrido e com imenso saber, brilho, ser, divindade, conexão, magia, mandinga. Ainda afirmo com o Minirokun, da liberdade, o mar. O mar que é mãe, berço do nosso sangue, que é imenso e sua imensidão já testemunhou tanta coisa. Mar que nos conecta à África, que nos lava, que nos traz encantos, encontros e acolhe nossos lamentos, que presentifica a liberdade, liberdade,
liberdade. Liberdade do colonizador, das amarras, das nomeações, dos dedos apontados, das caixas sem luz e apertadas, do genocídio, do auto-ódio. Liberdade para seguir nossos negros caminhos, Laroyeixo. Liberdade para poder viver preta, viver quilombo, viver África. Maravilhosa! Nossa, belíssimo. Muito obrigada. Gente, o tempo se encerrou. Quero agradecer a vocês, primeiramente, por compartilharem todas essas vivências, todos esses conceitos. Adoramos. Foi muito enriquecedor. Obrigada mesmo. Obrigada também às convidadas que estão por fora aqui, mas elas estão. E também agradecer, né, o Vagas e Oportunidade. E é isso, gente. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada eu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.